Olá, meu nome é Gabriela Folco e você está assistindo ao terceiro episódio do Moda com História. E no vídeo de hoje a gente vai analisar o figurino dos principais personagens do filme Bling Ring. Você que chegou agora e não sabe do que eu tô falando, o Bling Ring foi um filme publicado no Cine Cápsula da sexta-feira passada. Se você perdeu, entra no canal, clica no segundo episódio do Cine Cápsula e assiste para você se inteirar dos personagens que eu vou falar aqui. Se você tiver informações, perguntas sobre o conteúdo de hoje, entra lá na minha página do Instagram, deixa um direct para mim que eu vou te responder. @InsideBranding. A chamada Bling Ring Gangue de Hollywood ganhou esse apelido da imprensa, não foi Sofia Coppola que colocou. Bling vem de uma gíria que tem o significado de ostentação. E ring, que significa em inglês anel, também tem um significado de círculo, grupo. Então, juntando as duas palavras, Bling Ring faz relação com um círculo ostensivo ou grupo ostensivo. Esse filme foi considerado um estudo sobre o materialismo e sobre a adolescência nesse período que a gente está vivendo das redes sociais. Por isso o figurino é tão importante, porque ele é uma ferramenta de autoexpressão. A figurinista desse filme é a Stacey Bettet. Então, na hora que ela começou a fazer a pesquisa para buscar a construção do figurino desses personagens, o primeiro lugar que ela foi na loja Kitson, onde muitas celebridades vão em LA. E aí, dentro dessas fotos, esses registros fotográficos, ela começou a pesquisar como as celebridades iam até essa loja, como elas se vestiam, como elas eram fotografadas, como estava o corte de cabelo delas, que óculos que elas estavam usando, que bolsa que elas foram. A Stacey queria que os personagens transmitissem como se eles soubessem exatamente o que eles queriam, ou seja, que eles conhecessem bem as preferências de estilo, que eram referências para eles. Então eles sabiam através dos tabloides, por exemplo, das redes sociais, se a Paris Hilton estava usando um Cavalli, se ela estava usando um Versace. A gangue era um grupo antenado no luxo, no glamour, na fama em si, mas eles não nasceram assim. Isso se aprende e normalmente se aprende com o exemplo. E que exemplo é esse que eles estão seguindo? Quem são essas pessoas que estão servindo de exemplo para eles? Então a Stacey procura usar marcas de roupa no começo do filme que são um pouco mais acessíveis ao público jovem, como por exemplo a Forever 21, a H&M, a Old Navy e a Urban Outfitters, ou seja, são lojas em que esses adolescentes seriam capazes de comprar. Então, fazer uma transição entre o visual médio para um visual mais sofisticado não é tão difícil para uma figurinista. Por exemplo, tem uma cena em que a Nikki, no final do filme, ela tá vestida de preto com óculos meio Jackie O. Ela tá querendo transmitir uma certa seriedade, uma certa credibilidade. E a Stacey conta que isso é uma vestimenta comum das meninas que estão sendo presas, como a Lindsay Lohan, por exemplo. Assim que ela se veste, elas usam esse visual clássico como uma autodefesa. A Stacey conta que o set foi montado para parecer uma casa e os objetos eram organizados estrategicamente para que cada personagem roubasse o que mais interessava para eles. Então, por exemplo, na casa da Megan Fox, roubaram o vestido Alexander McQueen e a jaqueta Rick Owner. Na da Rachel Bilson, roubaram Chanel. E na casa da Paris Hilton, o alvo era Versace e Hervé Leger. Ou seja, as peças luxuosas ficavam por cima e por baixo colocavam peças aleatórias só para dar volume, a gente ter a sensação de que tudo era muito luxuoso. As joias que mais brilhavam eram a Bulgari e a Dior. E o engraçado é que havia ali 2 seguranças para cada ator, vamos dizer. Quando eles iam colocar uma peça no corpo, nenhuma pessoa da equipe podia tocar na joia. Só as pessoas representantes da grife podiam colocar e tirar as joias do corpo dos atores. A figurinista Stacey, ela percebeu o quanto as celebridades que esses 5 adolescentes idolatravam,
eram tão parecidos entre si. Então ela começou a perceber, por exemplo, que a Lindsay Lohan, a Paris Hilton, a Megan Fox, elas tinham as mesmas peças de roupas, às vezes só mudava a cor. O corte de cabelo era parecido, o jeito que elas fotografavam era parecido, elas às vezes estavam nos mesmos lugares. Então o estilo de vida delas era muito parecido. E é por isso que eles começam a se trajar do mesmo jeito que essas celebridades. Bom, são 3 momentos que eu percebi em que a roupa reflete a realidade deles. Então, por exemplo, a Nick e a Sam, elas começam com moletom, blusinha, skinny, bota aquela UGG australiana. Logo depois, quando elas começam a fazer os roubos, a Nick e a Sam usam vestidos mais colados, salto bem altão da Louboutin, umas sandálias com cores vibrantes, a maquiagem de noite, estampa animal. Elas querem chamar atenção masculina mesmo, usar de sedução, né? Elas se acham poderosas, se sentem poderosas, grandes, adultas, vamos dizer assim. Elas se sentem mulheres capazes de seduzir os homens através do olhar, do corpo. Já na terceira fase, a Nick e a Sam, seria a fase do julgamento, né? A Sam não vai ser julgada, não foi julgada. Então ela volta a usar a roupinha dela de adolescente. A Nick, ela já apela pro clássico que a gente tinha falado anteriormente, como a Lindsay Lohan. Então ela vai usar aquele estilo meio Jackie O para tentar criar uma credibilidade na imagem dela. Agora a Chloe. O primeiro momento da Chloe é que ela começa rebelde. Bom, ela sempre foi rebelde, isso é uma característica da personagem, né? Então ela tá sempre fumando, com roupas bem sensuais, chama as amigas de bitch, né? O tempo todo, com aquela gíria bem das ruas, né? Bem suburbana. Ela usa short super curtinho, bota, tênis às vezes, mas sempre tá com pele aparecendo. Barriga, ombro, perna. A maquiagem dela é super carregada, ela tem um cabelo bem compridão, loiro, ela chama bastante atenção. Ela gosta bastante disso, né, de chamar atenção, de ter atenção. Ela grita, mostra a língua, tá cheia de piercing. Então ela gosta desse estilo mais rebelde. Na segunda fase da Chloe, que é a fase dos roubos, ela já começa a usar vestidos, mas vestidos bem justinhos, com jaqueta, continua com a bota, que é a marca registrada dela, óculos escuro. Ela adora gente poderosa, mesmo que seja gente criminosa. Então ela namora um traficante e ela usa desse namoro, porque o traficante, ele faz parte, ele é membro de uma boate e ela vai nessa boate e ela passa na frente de todo mundo na fila. E na terceira fase, que é a fase do julgamento, o visual dela é bem célebre, assim, de celebridade, sabe? Ela chega com aquele óculos escuro, aquele cabelo todo de babyliss, como se tivesse passado horas, né, no cabeleireiro, enfim, ela chega toda arrumada, como se tivesse no red carpet mesmo. E aí ela é fotografada, filmam ela, e ela chega com a bolsa de grife, enfim, ela chega toda grifada, né, porque afinal eles usam as roupas que eles roubaram. Só que, obviamente, por detrás dessas roupas todas, ela é uma menina mal criada e assustada ao mesmo tempo. A Rebecca e o Mark, eles são os protagonistas, né? A Rebecca, na primeira fase, ela é fashionistona, assim. Ela circula como se ela estivesse indo para um desfile. Então ela transmite ser super rica, elegante, antenada na moda, sabe? Ao mesmo tempo, ela acaba sendo antipática e snob. Ela diz pro Mark que ela sonha em estudar na Fashion Institute Design, igual as meninas de um seriado chamado The Hills, que é uma série que foi exibida pela MTV, em que a protagonista se muda para Los Angeles, cursa essa faculdade e faz estágio na Teen Vogue. Então eu acho que ao assistir esse The Hills, onde ela era obcecada por essa série, a Rebecca imagina que indo para o Fashion Institute of Design, ela vai ter uma vida já bem sucedida. Ela age como se a sua escolha já a fizesse bem sucedida e por isso ela se sente superior às outras pessoas.
Na segunda fase, após os roubos, né, quando eles começam a roubar, ela fica ainda mais arrogante, mais obcecada pelo glamour. Ela quer a sensação de poder. Já na terceira fase, que é a fase do julgamento, ela mantém a postura arrogante, fechada, só que ela já tá usando tons de preto e marinho, visualmente mais real, né, mais realista. Ela parece uma adolescente problemática já, não parece mais uma fashionista. Por último, o Mark, que o Mark a gente considera o protagonista mesmo do filme do Bling Ring, porque ele é o narrador, ele começa a narrar, né, o filme. O Mark começa tímido, reservado, querendo se esconder de todo mundo. O visual dele é típico de adolescente, jeans, camiseta tênis, moletom, um cabelo compridinho ali para esconder o rosto, ele anda com a cabeça baixa. Conforme ele conhece a Rebecca e as amigas dela, né, que passam a ser dele, e ele passa a frequentar os bares que tem os famosos lá em Los Angeles, ele começa a desejar um visual mais apropriado, vamos dizer assim, ao ambiente, ao grupo dessas meninas que são super consumistas e ostensivas. Então ele começa a não querer mais se vestir como Mark, ele começa a querer se vestir como as celebridades dos lugares que ele está frequentando. Na segunda fase, Mark aparece usando chapéu, lenço, pashmina, umas malhas, calças, os tênis Balenciaga. Ele exala uma autoestima assim, é impressionante, ele se acha super poderoso. E no final, que é a cena do julgamento, o Mark e as outras meninas, elas parecem andar por um tapete vermelho. É louco isso, porque os paparazzis e os jornalistas filmam e fotografam enquanto os flashes são disparados. O Mark usa um terno Hugo Boss belíssimo e desfila como uma celebridade cheia de fama, assim. Ele tá super confiante e nem parece aquele menino que entrou super com autoestima baixa. Mas aí fica a minha pergunta: será que é essa fama que eles estavam buscando? Ou será que era qualquer tipo de fama, independente de como ela veio? E aí tem as outras fases do Mark e da Nikki. O Mark, depois que acaba o julgamento, ele é condenado. Aliás, todos eles são condenados. E ele é condenado e veste o uniforme laranja de presidiário. E ele veste aquele uniforme com uma cara triste de quem está em choque com a realidade. Ele abaixa a cabeça e cumpre a pena dele. A Nikki é muito louca, porque ela usa a fama para tentar se promover. Aí você fala, gente, como que alguém chegou nesse ponto? Então ela usa a fama que repercutiu e fecha um contrato com o canal E, sabe, o Entertainment. E lá ela começa um reality show mostrando como é que é a vida de uma adolescente em julgamento, criada pela mãe, que é uma ex-coelhinha da Playboy, que também é louca pela fama. Gente, isso é sério. Esse reality show foi pro ar de verdade. A série chama Pretty Wild e mostra realmente o que aconteceu com a Nikki, que na verdade não chama Nikki, chama Alex Neer. A Alexis mostrando o dia a dia dela, de uma menina adolescente sendo julgada. Esse foi o Moda com História. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou sobre o figurino dos personagens do filme Bling Ring, que foi ao ar no Cine Cápsula sexta-feira passada. Quem não assistiu, clica no vídeo para assistir e conhecer melhor a história e os personagens. Para acompanhar todos os vídeos, se inscreve no canal e ativa as notificações. Gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha com quem você quiser. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!